Será que o amor próprio está sob ataque? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa acusação que é bem séria e muito comum. A de que o cristianismo, lá na sua essência, nos ensina a odiar a nós mesmos. Vamos desconstruir essa ideia juntos. Então, a gente chega na pergunta central, né? E olha, é uma pergunta de peso. O cristianismo, em sua essência, odeia o ser humano? Essa é uma das críticas mais fortes que se faz hoje em dia, a de que a fé cristã promove uma visão pra lá de negativa da humanidade. E sabe de onde vem boa parte dessa confusão toda? De expressões como esta aqui. Frases como negue a si mesmo muitas vezes são tiradas de contexto, sabe? E acabam sendo interpretadas como um chamado para o desprezo, um ataque direto ao amor próprio. Mas será que é isso mesmo? Ok. Para a gente entender a resposta, primeiro a gente precisa olhar bem de perto para essa acusação. Ele é mais complexa do que parece à primeira vista. Pois é, a crítica não é uma coisinha simples, não. A acusação é que a ética cristã promove repressão psicológica, que ela encoraja um tipo de autonegação que é destrutiva, que fomenta o desprezo pela nossa própria identidade e que, no fim das contas, leva a uma saúde emocional ruim. Puxa, é uma lista de acusações bem séria. Beleza. Para responder a isso, a gente precisa ir lá no coração do pensamento cristão. E o que a gente encontra lá? Não há uma resposta pronta, não. É, na verdade, uma tensão fundamental, quase um paradoxo, sobre a natureza humana. E a tensão é exatamente esta. A ética cristã segura duas ideias que parecem opostas e ao mesmo tempo. De um lado, ela afirma que todo ser humano tem um valor imenso, uma dignidade que já nasce com ele, por ser criado à imagem de Deus, mas do outro lado, diz que esse mesmo ser humano é falho, imperfeito, profundamente marcado pelo pecado. É justamente essa convivência, sabe, dessas duas verdades que parecem não bater, que cria toda a complexidade da coisa. E isso nos leva a uma sacada importantíssima. Essa tensão toda não é um bug no sistema, um erro que precisa ser consertado. Pelo contrário, ela é a dinâmica central, é o motor que move toda a ética cristã. Entender isso muda completamente a nossa perspectiva. Tá, mas e aí? Como é que essa tensão se resolve na vida real, na prática? A chave para isso, o ponto de virada para entender tudo, está numa distinção que é crucial. A diferença entre o que a gente pode chamar de ego e de pessoa. Primeiro, vamos ver o que a ética cristã critica de verdade. Quando ela fala em negar a si mesmo, o alvo é o que a gente pode chamar de ego pecaminoso. Pensa assim, é aquele eu que se acha o centro do universo, sabe? O sol do próprio sistema solar, o juiz final de tudo que é certo e errado. Agora, em total contraste com isso, a gente tem a pessoa criada. Esse é o eu que a ética cristã valoriza e defende. É o ser humano visto como uma criatura de um valor imenso, com uma dignidade que não vem dele mesmo, mas que foi dada por Deus. Esse eu, sim, deve ser amado, cuidado e afirmado. Então, percebe, o pulo do gato está todo aqui. A grande confusão acontece quando não se separa uma coisa da outra. O chamado para negar a si mesmo nunca foi um convite para destruir o valor da pessoa, mas sim para tirar do trono aquele ego tirânico que se acha ao centro de tudo. É como uma cirurgia de precisão, não uma demolição. Mas por que essa diferença toda é tão importante na prática? Bom, porque quando a gente ignora isso, a gente acaba caindo em dois extremos que são, olha, bem perigosos. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de narcisismo moral. É aquela ideia que simplesmente ignora a falha humana e coloca o eu num pedestal. E do outro lado, a gente tem o ascetismo destrutivo, que foca tanto, mas tanto no pecado, que acaba anulando a dignidade da pessoa. A ética cristã tenta, na verdade, trilhar um caminho de equilíbrio entre esses dois abismos. Então, vamos amarrar tudo isso agora. Juntando todas essas peças, a gente consegue finalmente reenquadrar essa visão cristã sobre o eu de uma forma bem mais clara, bem mais precisa. No fim do dia, a questão toda se resume a uma coisa bem específica. A crítica da ética cristã nunca foi contra o ser humano, contra a sua dignidade como criatura. O alvo sempre foi a tendência que o eu tem de querer ser o centro absoluto de tudo, da moralidade, da realidade, de tudo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta que fica no ar e que é super atual. No nosso mundo de hoje, que é tão focado no indivíduo, como a gente pode, na prática, achar esse equilíbrio? Como afirmar o nosso valor, a nossa dignidade, sem cair na armadilha de nos tornarmos o centro do nosso próprio universo?
é uma questão fundamental para a gente continuar pensando.